Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. A Fazenda Triqueda, localizada em Coronel Pacheco, vem trabalhando há 3 anos em um projeto chamado Carne Neutra. O assunto é considerado estratégico para a sustentabilidade e segurança alimentar no planeta. Converso agora com o produtor rural Leonardo Rezende. Leonardo, para a gente conseguir entender o que é esse projeto Carne Neutra, e não é apenas da Fazenda Triqueda, é uma parceria também com outras entidades, né? Correto, Marlan. Primeiramente, queria agradecer o espaço da mesa de debate para falar sobre um tema tão importante nos dias de hoje, que é a produção sustentável, e falar que o projeto é uma parceria liderada pela Embrapa. A Embrapa, como grande detentora de conhecimento, tecnologia e pesquisa no Brasil, uma instituição que a gente tem que enaltecer a cada momento que a gente tem. Ela que produziu toda a base científica dessa iniciativa. O que a gente está fazendo junto da Fazenda Triqueda e mais outros 3 parceiros é tentar viabilizar a parte comercial da carne, tentar fazer com que uma carne mais ambientalmente sustentável chegue na prateleira do supermercado. Leonardo, a gente queria saber de você, como é que é essa ideia aí de implantar isso aí lá na sua fazenda, lá dos seus familiares, entendeu? De onde que veio essa ideia, essa motivação? A gente sabe que a preocupação no meio ambiente é enorme, mas aí conta pra gente aí, pra gente saber um pouquinho disso. Ok, obrigado, Jane. Primeiramente eu vou explicar o que é a carne neutra e depois eu entro nessa parte. Então, a pecuária no Brasil, ela é uma das maiores do mundo. E a gente tem uma emissão de metano entérico, que é a emissão do metano provocada pelo processo digestivo do animal. Então, o boi não tem estômago, ele tem rumen, que é um estômago primata, que não se desenvolveu, e ele fica com fluxo estomacal entre a comida que vai na boca, ela vai para o rumen, volta do rumen para a boca, e isso faz com que esse fluxo alimentar, também conhecido como arroto, ele emite muito metano. Hoje, 60% do metano emitido no Brasil é proveniente da pecuária. Então, a gente tenta fazer com que o sistema seja mais eficiente em todos os aspectos. O primeiro, um animal mais produtivo, ele vai emitir menos toneladas de metano por quilo de proteína gerada ou por litro de leite. Quanto melhor esse animal for, ele vai ter um balanço menor. E segundo, trabalhar o sistema, que é um sistema produzindo mais capim, e a gente insere o componente florestal dentro desse sistema. A gente faz um plantio silvopastoril, que a gente intercala as árvores de eucalipto com a pastagem, e a gente consegue aumentar, potencializar a absorção de carbono através da fotossíntese. Então, enquanto as árvores estão crescendo, a pastagem está crescendo, a fotossíntese é realizada e a gente resgata o carbono, e o carbono fica estocado nas árvores em forma de madeira. Então quer dizer que quanto menos metano o gado emitir, melhor a qualidade da carne e do leite também? Podemos dizer isso ou não? Não qualidade em sabor, em gosto ou outra condição, em qualidade ambiental. É um sistema mais eficiente ambientalmente. Tá. Então, a parte genética também está evoluindo para isso, para animais que convertem melhor a comida para a produção do produto que ele é destinado. E a gente entrou nesse negócio, respondendo a doutora Jane, primeiro porque a gente tentou produzir 2 atividades em um mesmo local ao mesmo tempo. Antes era só pecuário, pasto só para boi, com a pastagem, e a gente passou a produzir madeira para serraria juntamente com a carne de corte. E a gente foi estudando o sistema. A gente hoje é uma unidade de observação da Embrapa, e o lado ambiental se destacou muito do sistema. Ele produz conforto térmico, porque as árvores proporcionam uma sombra ao longo da pastagem. Ele aumenta a eficiência de absorção de água no solo, ele diminui a temperatura em 2 graus e aumenta o resgate de gases de efeito estufa. E, naturalmente, a gente foi querendo aproveitar todo esse potencial que a gente tinha no produto que a gente coloca no mercado. E hoje, essa união dessas 4 fazendas, a gente ganhou uma escala e a gente está na fase de tentar formatar a parte industrial, quem vai comprar, processar essa carne, empacotar e chegar com ela no mercado consumidor. E aí, Leonardo, a questão do gado, quanto tempo leva para o gado
ir para o matadouro, ser processada a carne dele e tudo mais. Nesse tempo nesse processo aí da carne, nessa carne sustentável aí, quanto tempo leva? Olha, a gente tenta trabalhar com raças mais precoces. Hoje em dia, na faixa de 20 meses, ele está indo para abate já. Ao contrário do que a média nacional, que está em 36 meses ou mais. Então reduz bastante aí o tempo Correto. Você falou muito na questão do metano. Para quem tem em casa, às vezes não sabe o que é. E quais são os prejuízos que o metano traz para a questão do meio ambiente? Ok. O metano é um gás de efeito estufa e ele, assim como o carbono, ele vai para a atmosfera e faz com que as questões climáticas sejam agravadas. Então, assim como o carbono, a gente tem a emissão do metano, dióxido de carbono e vários outros gases de efeito estufa. E o metano, em especial, ele é 21 vezes mais forte do que o carbono. No caso, é essa proporção aí de produzir o carbono para poder eliminar, amenizar o metano, qual seria essa proporção? Exatamente. A gente, como as árvores e a pastagem cresce, ela absorve o carbono e não o metano, através do protocolo de Kyoto, a gente absorve o carbono equivalente. Então, as neutralizações de metano, a gente continua emitindo uma quantidade elevada de metano, porém, a gente resgata 21 vezes mais as toneladas equivalentes em carbono. E isso, para o efeito estufa, para a atmosfera, tem o mesmo efeito como se a gente tivesse resgatado o metano. Então, você... Sim? Leonardo, a questão relativa, por exemplo, à compra e venda de carbono, né, que, por exemplo, países europeus, né, asiáticos e até mesmo Estados Unidos têm feito, né, em relação principalmente a países aqui da América Latina, isso é, de fato, eficiente, é eficaz? É eficaz, porque se você for pensar, não importa se você está emitindo poluição na China, nos Estados Unidos ou no Brasil. A atmosfera funciona como uma unidade só e os efeitos das mudanças climáticas, assim como a seca que ocorreu aqui, como o frio extremo nos Estados Unidos ou a poluição em Pequim, ela ocorre independente de onde é a origem. Então, se você polui numa indústria europeia e resgata o carbono, compra o crédito de carbono aqui no Brasil, você globalmente está sendo eficiente. Então, é uma ferramenta que eles utilizaram para ter uma transição. Na verdade, o que a gente tem que caminhar é que para todo mundo tenha uma produção, um modelo de produção sustentável, que ele alie os benefícios econômicos, mas que também ele preserve o meio ambiente. Enquanto esse processo está em maturação, eles criaram esse crédito compensatório. Você está falando que o metano, então, produzido pela agropecuária, aqui no Brasil, 60% dele é responsável pela agropecuária, né? E com essa técnica, qual que é a projeção de redução disso aí? É zero? Olha, a gente tem uma projeção de, se a gente for eficiente na implementação de um sistema de produção, eu queria falar um pouco sobre a linha ABC, Agricultura de Baixo Carbono, e eu vou chegar até a sua resposta. O governo federal, assim como a Embrapa, tem várias linhas para a gente produzir na agricultura com baixa emissão de carbono. Se a gente adotar esse sistema que chama integração lavoura, pecuária, floresta e ter mais de um componente no mesmo espaço ao mesmo tempo, a gente tem condição de duplicar ou triplicar a nossa produção. Se a gente fizer isso em 10% da pecuária, integrando árvore com a pastagem, a gente teria condição de neutralizar talvez toda a pecuária nacional e ela passar de ser hoje vista como um ponto negativo, um vilão da história, no vilão ambiental. Nesse caso, o fazendeiro ganha dos dois lados, tanto na pecuária como no corte da madeira ou não? Ganha dos dois lados, tanto no corte da madeira como na pecuária, e a gente ainda quer criar um plus adicional, que ele seria bonificado por ter uma venda de uma carne ambientalmente sustentável. Essa questão relativa à bonificação, isso também pode ser um elemento para efetivação de contratos no exterior? A ideia é por aí. Essa parte não compete muita gente que é produtor rural. A gente visitou a indústria e ela interessou pelo projeto e ela está tentando ver aonde que esse produto vai encaixar melhor.
Se no primeiro momento vai ser somente na venda de couro, um couro ambientalmente correto, ou se vai conseguir colocar na carne também esse selo. Se vai criar uma linha exclusiva ou não, mas a exportação é uma das possibilidades que o frigorífico cogitou. Que é a ideia da carne neutra que você está falando. Que é a ideia da carne neutra. Uma curiosidade, vocês acham assim, quantas fazendas aí nesse período, nessa mesma proporção da sua, aí você acha que necessitaria para a gente fazer um bonito aí com o meio ambiente? Essa estimativa justamente a gente está fechando. Hoje em dia a gente tem um parceiro científico que é a Embrapa, o WWF vem se aproximando e eles querem criar uma cartilha exatamente com o coeficiente de qual que seria o superávit do sistema para poder responder essa pergunta. Hoje, num número empírico, sem tanto fundamento, a gente acredita que 10% seria o suficiente para neutralizar todo o metano nacional. Chique. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Leonardo, essa questão da carne neutra e até mesmo essas questões da sustentabilidade, como que isso pode contribuir na questão da segurança alimentar da população? Exatamente. A gente está passando por um crescimento muito acelerado da população mundial. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo e vamos chegar a 19 bilhões numa projeção de crescimento em 2050. Então, praticamente, a gente vai ter que triplicar a produção de alimento do mundo. E aonde que a gente tem potencial para crescer? Onde a gente tem clima, solo disponível e conhecimento técnico, que é muito importante. Então, o Brasil vai ter um papel central, de um ator central nessa expansão da produção de alimentos do mundo. E não adianta mais só aumentar a produtividade, porque a gente tem que fazer isso de forma sustentável. Então, de novo, voltando para dentro da Embrapa, a gente tem um potencial muito grande de conhecimento dentro da Embrapa. Assim como o Japão exporta um microchip de alta tecnologia, dentro de um grão de soja tem tanto conhecimento e tanta tecnologia como num microchip japonês. Então, a gente estuda dentro desses órgãos e das universidades federais como o Viçosa, que está aqui muito próximo da gente, e outras formas de se fazer isso sustentavelmente no Brasil. E a integração de dois produtos numa mesma área, como a pastagem e as árvores produzindo carne neutra, ela tem o potencial de expandir a produção de carne e fazer isso de uma forma equilibrada e que não acirre as mudanças climáticas no planeta. Então a gente está falando em praticar uma pecuária de baixo impacto ambiental. Além da Fazenda Triqueda, tem mais alguma outra fazenda participante? A Embrapa está pensando em multiplicar isso em outros estados? Tudo é muito incipiente ainda, Sérgio. A Embrapa está cuidando da parte dos conhecimentos e a gente está se organizando, aproveitando esses conhecimentos em parceria com a Embrapa para poder ganhar uma escala. Então, são 4 fazendas aqui no raio de 50 quilômetros de Juiz de Fora que tem o sistema e que criam gado de corte que estariam interessadas em estar junto no projeto. Leonardo, só uma pergunta, como é que é formalizada essa contratação, o convênio, esse acordo, iniciativa privada, setor público? Hoje em dia a gente é uma unidade de observação de sistema de integração. Então a Fazenda Triqueda assinou um contrato com a Embrapa, onde a gente cede a área para que ela estude, faça experimentos e a gente assume o custo dessa unidade e a gente é beneficiado pela transferência de tecnologia. Então são acordos de interesse mútuo, onde é resguardado o lado do governo da Embrapa, do princípio da posse do conhecimento e da tecnologia, e isso vira uma unidade de transferência de tecnologia. A fazenda passa a ser um lugar de multiplicação daquele conhecimento que é estratégico também para que a gente tenha uma melhor produção no Brasil.
Leonardo, pensa-se também em grãos nesse esquema aí? Exatamente. Uma das componentes do sistema, que são 4, integração lavoura, pecuária, floresta. É possível produzir grão, soja, milho no mesmo lugar também, integrado com a pecuária, integrado com componente florestal. São vocações... E o milho puxa o feijão também, né? O milho puxa o feijão. São vocações distintas. O agricultor, ele tem aquela cultura, aquele conhecimento da agricultura, da produção de soja ou de milho. O pecuarista, por sua vez, a pecuária e o setor florestal. O que a gente está fazendo é tentando integrar esses conhecimentos e passar a cultura de um para outro para que eles possam tá com uma cultura beneficiando a outra e a gente aumentar a produtividade. Hoje a gente está reduzindo o número de hectares no Brasil para a pecuária e aumentando a produtividade. A gente produz mais carne, mais leite no menor espaço. Então, cada vez mais isso é uma tendência. Exatamente isso que eu ia perguntar. Existe um tamanho ideal de área de fazenda para a implantação desse sistema, no caso do projeto da carne neutra? Tem um tamanho específico ou vale também para o pequeno produtor? Olha, o projeto ele é interessante porque ele é eficiente economicamente. A gente entrou nele porque ele dava mais dinheiro independente do ponto de vista ambiental. Então, você produzir carne ou leite junto com uma produção de madeira para serraria, você duplica a sua oferta de produtos e tem o potencial de multiplicar a sua renda por 5, 6 vezes. Então, ele é interessante para qualquer escala. Agora, para esse produto chegar no mercado, você precisa de ter um porte talvez médio ou se associar em cooperativa, associação, para conseguir ter um padrão de produção, um padrão de qualidade. O que seria um porte médio, mais ou menos, quantos hectares, mais ou menos, para ter uma produção boa, razoável? A gente está falando de 2 fatores. O primeiro é para ele fazer a integração e proporcionar o benefício ambiental. Isso pode ser de qualquer tamanho, de 1 hectare, de 2, para um sítio, para uma pessoa que tem 2 vacas, 3, ele pode fazer a integração. Agora, para você conseguir colocar aquele produto com uma chancela de neutro no mercado, vai depender do formato da sua cadeia produtiva que você está inserida. Então, por exemplo, a gente está na carne, então não dá para uma pessoa que tem 10 cabeças de gado tentar colocar essa carne como neutra. A gente precisa de um tamanho um pouco... a gente está falando maior. Aqui desse tema de carne neutra, mas também seria o leite neutro também. Leite neutro. E aí, na experiência da fazenda Triqueda, o que veio primeiro? O gado de corte, a área de plantação, de florestas, ou já tinha os dois, mas nunca havia pensado em conjugá-los? Primeiro veio o gado de corte, depois veio uma necessidade de aumentar a renda por hectare. O que a fazenda ganhava, a gente não tinha uma eficiência econômica. A taxa de retorno do nosso negócio não era competitiva em relação às outras oportunidades, até aplicação bancária. Então a gente teve que botar 2 produtos no mesmo local e a gente introduziu as árvores. Então vocês ganharam em termos de tempo de produção para gado de corte e também um retorno também agora e faturamento por hectare. E aí a gente aprendeu o benefício ambiental e a gente quer fechar todo o ciclo e colocar esse produto também no mercado. Você falou no bloco anterior que o gado, com 20 meses, ele já vai para o abate, né? Correto. E a questão do eucalipto, quanto tempo leva para o produtor conseguir fazer o corte da madeira dentro dos padrões? Boa pergunta. O eucalipto é um investimento de médio a longo prazo. Para a serraria, que é a finalidade que a gente indica, porque a gente intervém na área uma vez, a gente planta eucalipto, a gente retira o gado por 6 meses daquela área até que aquela muda ganhe um porte, que o gado possa transitar no meio dela, e a gente faz o corte para a serraria, estimado em 10, 12 anos a gente estaria tendo essa receita. 10, 12 anos para a produção do eucalipto. Para a produção da madeira. Madeira. Durante esse meio tempo, é importante ressaltar que a área fica mais produtiva. Estudos apontam que o capim produz 20, 30% a mais de massa seca, de comida, do que a sol pleno na pecuária tradicional, que não tem o componente arbóreo. Leonardo, você está falando aí a respeito de que a gente tem essa tendência, né, à agropecuária. Aqui na Zona da Mata, você acha que isso aí vai ajudar a alavancar a Zona da Mata aí? Como é que está? Olha,
com esses conhecimentos tecnológicos, essa inserção no mercado, essa amostra que a Embrapa está dando para a gente aí? Eu acho que vai alavancar o agronegócio brasileiro. E a gente tem que ser muito prudente em falar em zona da mata e em cerrado, porque onde o agronegócio cresce é no cerrado, Mato Grosso do Sul, Goiás, chegando até na fronteira ali da Amazônia, em Rondônia, porque são áreas planas. E hoje em dia você competir numa área morrada com uma área plana é muito desigual economicamente. E por isso até que a gente volta numa cultura de mais longo prazo. Porque quanto menos você tem que intervir numa cultura anual, maior é a diferença sua no processo de mecanização, custo de produção e de colheita. Então, às vezes 12 anos parece um tempo longo, mas é uma forma que a gente encontrou de, num ciclo mais longo, se aproximar da receita por hectare das áreas com maior vocação, que são essas áreas planas do Cerrado. Leonardo, antes da gente encerrar, o telespectador que está nos assistindo, que às vezes tem uma propriedade e se interessou pelo assunto, pode procurar a Fazenda Triqueda? Como que funciona esse contato? Pode, a gente está aberto à visita, a gente tem um site também para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a Fazenda, e pode entrar no site, dar uma olhada, fazer um contato por e-mail ou por telefone que tem lá também. Então tá lá o site na tela, fazendatriqueda.com.br e telefone de contato 88467487. Leonardo, gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui na mesa de debates. Obrigado, eu que agradeço. Certo. Doutor Lauro, mais uma vez obrigado. Gostaria de agradecer também a participação dos nossos debatedores. E a você, muito obrigado pela companhia. A mesa de debates volta amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, e você pode assistir a reprise deste programa hoje às 5h35 da tarde e em seguida as principais notícias da cidade no Jornal da TVE. Uma boa tarde a todos e até amanhã.